KPV, um peptídeo que pouca gente conhece, pouca gente tem acesso, mas não deixa de ser um peptídeo fenomenal e que sim, merece um vídeo exclusivo para ele aqui no canal. Não me lembro se eu já falei sobre o KPV, é tanto vídeo que eu fico meio perdido, mas o vídeo é sobre ele e eu não entendo por que as pessoas não falam tanto sobre esse peptídeo. Talvez porque não seja algo sexy, não está tão ligado à estética, te deixar seco, igual diversos outros peptídeos que eu falo incansavelmente, MOTS-c, retatrutida, BPC-157, né, que tem ali uma certa semelhança, GHK-Cu, que foi o último vídeo, mas o KPV ele tem a sua relevância e ele acaba ficando meio esquecido no meio desse mundo de peptídeos, então a gente vai mudar esse cenário a partir de agora. Mas antes de mais nada, caso você curta esse tipo de conteúdo, peptídeos, incretina's, retatrutida, tudo isso, já considera se inscrever no canal, deixa o seu like agora, se você não curtir esse vídeo até o final, lá no final você retira o seu like, beleza? Esse é o combinado que eu faço com vocês em todos os vídeos e sem mais enrolação, bora pro vídeo sobre KPV. Bom, a primeira coisa eu preciso te contextualizar. Antes de mais nada, a gente está falando literalmente de um peptídeo pequenininho, talvez o menor peptídeo que exista até hoje. E como eu te disse, é um peptídeo altamente subestimado, principalmente quando o assunto é ação anti-inflamatória. Não é um anti-inflamatório, beleza? É um peptídeo que tem ação anti-inflamatória. E você já sabe, caso você me acompanhe, que eu falo o tempo todo sobre inflamação crônica, que nada mais é do que aquela nossa primeira falha biológica responsável por várias doenças. Tem vídeo meu aqui no canal falando especificamente sobre inflamação crônica, aconselho que assista, beleza? Mas se você caiu aqui de paraquedas e não faz a menor ideia, para você entender a proporção do que a gente vai abordar nesse vídeo, inflamação crônica nada mais é do que um incêndio interno que fica aceso no seu corpo o dia inteiro. E muitas vezes você nem faz ideia, você nem percebe que você está vivendo inflamação crônica. E como eu te disse, toda essa inflamação, ela atrapalha todo o seu cenário interno e, consequentemente, o seu físico. A sua saúde é altamente afetada, a sua estética também é uma das falhas que está por trás de várias outras doenças e que vai piorar, de fato, toda a sua qualidade de vida ao longo do tempo. Problema metabólico, problema cardiovascular, declínio cognitivo, todo esse envelhecimento precoce e acelerado geralmente acontece por conta de algumas falhas e a inflamação crônica é uma falha silenciosa. Muita gente nem sabe que isso está acontecendo internamente. Então, pensa no KPV, sempre que você escutar esse nome, relaciona o KPV com o combate à inflamação crônica. Dito isso, vamos destrinchar tudo sobre o KPV. Estamos falando de um tripeptídeo e não quer dizer que sejam 3 peptídeos dentro do mesmo frasco, beleza? Inclusive, foi isso que gerou uma confusão bizarra no meu último vídeo sobre o GHK-Cu. A gente não está falando de blends de peptídeo, beleza? O KPV, como eu disse, ele é um tripeptídeo e esse nome quer dizer que ele é formado por 3 aminoácidos todos interligados, lisina, prolina e valina. Daí origina-se o nome KPV. E Breno, da onde que esse peptídeo ele surgiu? Presta atenção, pega seu cafezinho porque essa história vai ser longa, mas vai ser altamente interessante. O seu corpo, ele produz uma proteína precursora gigantesca. Pensa em estrutura, beleza? Vamos chamá-la de proteína mãe, tá? Como eu já te disse, é uma proteína grande, o nome dela é propiomelanocortina, não precisa decorar esse nome, é um nome chato pra caramba, mas o que importa é que essa proteína mãe, ela vai sendo repartida pelo seu corpo em diversos pedacinhos cada vez menores, toda aquela degradação que acontece com várias coisas que entram no seu organismo, beleza? E cada pedacinho dessa proteína mãe vai virando um hormônio diferente, tá? A partir dessa degradação dessa proteína. E cada um tem a sua função também diferente. Um desses pedaços é o alfa-MSH, que é um hormônio que estimula toda a produção de melanócito, beleza? E esse alfa-MSH, ele faz uma porrada de coisa. Ele mexe com a pigmentação da sua pele, ele mexe com o seu apetite e ele tem toda aquela ação anti-inflamatória que é o que importa pra gente. Então, vai conectando tudo isso. Pensa no alfa-MSH como se fosse um canivete suíço. Ele faz várias coisas ao mesmo tempo, sabe aquele canivete que você abre e tem uma porrada de ferramenta? Só que nem sempre, quando você utiliza um canivete suíço, você vai precisar de todas aquelas funções rodando ao mesmo tempo, tranquilo? E aí, o que os pesquisadores fizeram lá nos estudos? Eles pegaram esse alfa-MSH e foram particionando, foram quebrando ainda mais, dividindo em várias moléculas cada vez menores. E qual que foi a descoberta? Lá no finalzinho de todas essas quebras, tem um pedacinho que é justamente aqueles 3 aminoácidos que eu falei lá no início do vídeo. Lisina, prolina e valina. E esses 3 carinhos, juntos, eles carregam praticamente toda a força da ação anti-inflamatória lá daquele hormônio alfa-MSH como um todo. Só que você, lembra do canivete suíço? Você não precisa de toda aquela parte que mexe com a pigmentação da pele, a parte que mexe com o seu apetite. Então, você tira toda essa bagaça, você tira toda essa bagagem e fica apenas com a ação anti-inflamatória, que é o que interessa. Esse pedacinho específico é o KPV. Então, na prática, utilizando esse peptídeo, você fica apenas com ação anti-inflamatória e dispensa todo o resto que você não vai utilizar. Agora, partindo para o mecanismo de ação do KPV, presta atenção que aqui a coisa fica ainda mais sexy, ainda mais interessante. Existe uma via dentro das suas células que comanda praticamente toda a parte da inflamação que acontece internamente. A gente está falando especificamente da via NF-κ-beta, que eu já falei em diversos vídeos.
Pensa nessa via que comanda toda a inflamação como se fosse um interruptor de luz aí do seu quarto. E é o interruptor que liga ou desliga essa inflamação. Quando esse interruptor está ligado, a sua célula ela começa a produzir todas aquelas citocinas inflamatórias que eu falo em todos os vídeos. TNF-alfa, IL-6, IL-1-beta. A gente está falando basicamente dos ROS, né, espécies reativas de oxigênio, que mantém o seu corpo exatamente naquele incêndio crônico que eu acabei de explicar lá no início do vídeo. E aí, o que a gente tem na utilização do KPV? O que ele faz, Breno? Ele entra nessa célula e ele vai lá nesse interruptor e ele desliga, ele aperta o botãozinho. Ou seja, ele bloqueia a ativação lá daquela via NF-kappa-beta e como consequência disso, todos aqueles mensageiros inflamatórios safados, eles começam a ser varridos da sua corrente sanguínea. Então o incêndio, ele está sendo apagado não porque você está manejando e mascarando os sintomas, jogando uma água por cima desse incêndio, utilizando um remedinho, não. Mas esse incêndio, ele foi sanado porque você vai lá no quadro de forças e você desliga toda aquela chave que estava alimentando toda essa inflamação crônica, tranquilo? E tem um detalhe que faz o KPV, ele se posicionar em uma prateleira diferente de quase todos os outros peptídeos. Lembra que eu te falei que ele teve origem do hormônio alfa-MSH, que é um hormônio original que precisa se encaixar em um receptor específico para começar a rodar? É aquele mesmo exemplo que eu falo em todos os vídeos, né, da chave encaixando na fechadura, é o que acontece com praticamente todos os peptídeos. Só que esse em específico, o KPV, ele não precisa disso, ele age de uma maneira totalmente independente de receptor para ele se acoplar. Ele entra no seu organismo e ele vai lá direto dentro daquela via inflamatória e ele desliga. Isso é raro de acontecer quando a gente fala sobre peptídeos. E é justamente por isso que ele é tão importante, que ele merece um vídeo aqui no canal, porque é um peptídeo altamente cirúrgico na sua função e que trabalha de uma maneira totalmente independente. E tem uma outra camada ainda sobre a ação do KPV que quase ninguém fala. Todo mundo associa o KPV com ação anti-inflamatória apenas, mas não para por aí. Além dessa ação anti-inflamatória, ele também tem ação antimicrobiana. Então ele chega no seu organismo e ele mata bactéria, fungo, mesmo em concentrações pequenininhas, mesmo em doses ridiculamente baixas, isso acontece. Ele mata estafilococcus, ele mata toda a cândida. Então pensa nesse peptídeo que, além da ação anti-inflamatória, você leva de brinde toda essa faxina que está limpando vários micro-organismos que estão te causando problema ou que poderão te causar, beleza? Não é à toa que é um peptídeo que entrega tanto resultado quando você começa a observar a qualidade da sua pele e principalmente o funcionamento do seu intestino. Mas calma que a gente já vai chegar lá nessa parte pele e intestino em específico. Antes da gente continuar, aquele recadinho rápido do Breno. Se você está entrando nesse mundo de protocolos, de peptídeo e quer um acompanhamento mais próximo, mais individualizado, não colocando peptídeo à torta e à direita como se fosse uma salada de fruta, uma bagunça, acesse o link que está no primeiro comentário fixado, está na bio do canal, está na descrição desse vídeo, brenazevedo.com.br. Você adquire o plano que melhor se encaixe para a sua rotina, para o seu cenário, a equipe faz o contato contigo, te dá todo o passo a passo, planos de 12 e 24 semanas, o médico da equipe ele vai te mandar o pedido, você colhe o sangue, a gente analisa todos os marcadores e a partir disso a gente monta uma estratégia pautada na sua individualidade, grava essa palavra, na sua individualidade e nos seus objetivos. Não adianta nada você começar a empilhar peptídeo, empilhar hormônio, apenas assistindo os meus vídeos e achando que aquilo faz sentido para você. Diversas pessoas chegam até mim com essa argumentação. Hoje mesmo, eu quero utilizar o GHK-Cu. Para quê? Ah, eu sinto que minha pele tá ruim, meu intestino tá ruim. Eu falei, você sabia que existem outros peptídeos, igual o KPV, que combate muito melhor todo esse cenário? Então, é justamente isso que a gente faz. A gente analisa os seus exames e decide, né, pautado sempre em evidência de tudo aquilo que a gente tem conhecimento em relação aos peptídeos, para atuar diretamente no seu problema, beleza? Acesse o link, primeiro comentário fixado na bio do canal, compra o plano e entra pro time. Voltando pro vídeo, antes que você comece a me xingar nos comentários, agora a gente vai adentrar em relação ao que o KPV ele realmente faz e que faz toda a diferença. Vamos pensar que a gente tem dois territórios que o KPV ele atua. Primeiro, território do seu intestino, que eu falei até agora, pra caramba, e depois o segundo território, pele. Esses dois cenários, eles compartilham exatamente a mesma estrutura. Então, presta atenção nisso, porque é justamente aqui que a galera começa a se perder e não entende a profundidade do nível de ação que o KPV ele te entrega. Caso você não saiba, tanto a parede do seu intestino quanto a sua pele é formada exatamente do mesmo material, das mesmas células, que são coladas umas nas outras. Essas células, quando coladas, elas formam uma espécie de barreira. Só que isso não acontece do nada. Existem diversas proteínas específicas que funcionam como se fosse um cimento entre os tijolos aí da sua parede, beleza? Que segura toda essa estrutura, mantendo todo o ambiente interno vedado de possíveis agentes que estão ali para atacar todo o seu sistema. Então a gente vai chamar todas essas junções de oclusão. E é justamente aqui que começa todo o problema e aonde o KPV ele atua. Quando você tem todas aquelas citocinas inflamatórias rodando no seu corpo devido à inflamação crônica, toda essa estrutura, todo esse cimento, aquelas costuras que eu usei como exemplo, começa a ficar frouxa e tudo começa a
vazar internamente, vamos dizer assim. Então, aquela barreira que deveria servir como uma vedação, ela começa a ficar permeável. Então, tudo começa a invadir o seu intestino e todo o seu sistema gastrointestinal, e aí você começa a lembrar daqueles problemas que você já escutou falar, ou talvez você vive. Síndrome do intestino permeável e diversos outros problemas, né? Intestino inflamado, vários outros problemas ligados ao sistema gastrointestinal. Tudo isso significa que a sua parede começou a apresentar algumas fissuras e começou a deixar todas aquelas espécies reativas de oxigênio entrar e causar todo esse caos. E é justamente nesse caos que chega o nosso herói. O que o KPV faz, Breno? Sim, ele age diretamente nessas duas frentes ao mesmo tempo. Ele desliga o interruptor via NF-κ-beta, que eu falei, que fica degradando toda essa barreira, e ao mesmo tempo ele começa a recosturar todas aquelas junções de oclusão. E na prática você começa a ter um novo tecido, uma nova proteção, vedando daquelas espécies reativas de oxigênio. Tudo isso acontece tanto no seu intestino quanto na sua pele. É justamente por isso que existe um interesse enorme de pessoas que têm todo aquele quadro de colite, doença inflamatória intestinal, intestino inflamado, síndrome do intestino permeável, que eu falei lá no início, e diversas outras comorbidades. Então, é um peptídeo que trata a inflamação e toda a estrutura que mantém você distante dessas doenças, né? Justamente por ele restaurar todas aquelas junções de oclusão, vedando todo o seu sistema. Agora, pensando especificamente na sua pele, o KPV ele segue exatamente todo esse mecanismo que eu acabei de explicar. E eu preciso que você preste atenção, porque tem um detalhe que muda toda a história. O KPV ele ficou conhecido por melhorar possíveis inflamações na sua pele, eczema, psoríase, dermatite. E a galera começa a olhar para esse peptídeo e interpretar de uma maneira errada. Ok, é um peptídeo para a pele, como se fosse um cosmético, uma pomadinha. Não, a sua pele inflamada, ela não é um problema cosmético, caso você não saiba. Tudo que você olha, tudo que você consegue tocar, toda aquela inflamação que está aparecendo na superfície do seu corpo, tudo isso está vindo internamente. Não é um problema de fora, é um problema interno. A mesma barreira que vaza lá no seu intestino é a mesma barreira que está inflamada e está descamando a sua pele por fora. É o mesmo mecanismo. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, tanto lá para o seu intestino quanto para a sua pele. Então, quando o KPV ele começa a surtir efeito e a sua pele ela começa a melhorar, não é que ele fez isso como se fosse uma pomadinha que a sua dermatologista passou. Não, ele está atacando toda aquela inflamação crônica e reconstruindo uma nova costura para fazer com que aquela barreira ela não se rompa. Então, de novo, você não está maquiando o sintoma, você está agindo diretamente lá na raiz do problema. Você já deve ter escutado falar sobre corticoides. Talvez você já tenha utilizado, provavelmente sim. Corticoides, geralmente, é a primeira arma que a maioria dos médicos te passam para desligar todo e qualquer tipo de inflamação. Só que existe uma diferença brutal entre esses dois. O corticoide, ele simplesmente suprime. Ele chega de uma maneira abrupta, como se fosse uma marreta, e ele silencia na força toda aquela inflamação que por algum motivo está acontecendo. Mas ele não conserta o problema lá na raiz, igual o KPV faz. E tem mais, em uso crônico de corticoides, você vai vivenciar todos aqueles efeitos colaterais que possivelmente você também já sabe. Você tem uma certa supressão do seu eixo hormonal, a sua pele ela fica mais fina, fica mais sensível, você começa a enfraquecer todo o seu tecido ósseo e principalmente se você usa por muito tempo. E o que acontece também, que você já deve saber, sim, você vai ganhar uns 3 quilos só de retenção por conta do uso de corticoide, porque sim, ele vai te deixar retido. Então perceba que é a mesma coisa de você estar dirigindo o seu carro ali na estrada e de repente acende uma luz lá no seu painel, aquela luz vermelha, que tem um problema acontecendo e você, inteligentão, o que você faz? Você pega uma fita isolante e prega lá no painel e aí você não enxerga mais aquele sinal de alerta que você precisava solucionar. É a mesma coisa, utilizar os corticoides. Você não tratou o problema lá na raiz, você tampou o problema, você mascarou aquele sintoma e depois esse problema ele vai voltar. Então os corticoides, eles atuam dessa maneira. Já o KPV, ele trabalha em uma lógica completamente oposta. Ele não está ali para calar a força, todo esse sinal, para tampar o painel de alerta. Ele está ali para justamente resolver todo esse pânico que acontece no seu sistema. Então essa é basicamente a diferença entre você mascarar um sintoma e você, de fato, resolver e sanar esse problema de uma maneira efetiva. E agora, outro ponto que talvez você esteja esperando, caso você tenha uma tartaruguinha em casa que está com a pele toda zoada, descamando, o intestino dessa tartaruga está inflamado, todo aquele estado inflamatório daquele incêndio está rolando cronicamente. Durante vários meses, o KPV ele entra justamente apagando a inflamação, que é a base para que todos esses problemas eles aconteçam, e agora você já sabe. Só que o KPV ele conversa lindamente com diversos outros peptídeos que eu já expliquei aqui no canal. Então, quando você está utilizando o KPV, que acalma todo esse incêndio e recostura toda aquela barreira de proteção, o que você faz? Adiciona o MOTS-c para aumentar o funcionamento mitocondrial. E além disso, você vai para a terceira camada e você adiciona BPC-057 para que você tenha um maior reparo no local que está acontecendo todo aquele problema. E por último, caso você pense em uma estrutura ainda mais refinada, GHK-Cu, para justamente construir todo aquele tecido que estava sendo afetado pela inflamação crônica. Então, isso é o que eu faço lá na consultoria.
arquitetura inteligente de protocolo, combinar peptídeos sinérgicos sem que um sobreponha o outro. O vídeo de hoje era sobre tudo isso, sobre o KPV. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você não deixou o seu like, deixe o seu like agora. E caso você queira todo o protocolo detalhado, doses, tempo de utilização, frequência, toda essa combinação, eu entrego tudo isso em um PDF. Onde, Breno? Lá na Elite Metabólica, lá nos membros do canal, lá vai ter todo esse PDF, tudo que eu falei durante esse vídeo inteiro, de uma maneira didática, bem simples, na palma de sua mão, para que você consiga colocar em prática tudo isso que eu acabei de falar. Para quem? Para sua tartaruga. Óbvio, todo o protocolo, tudo é voltado para tartaruga. Não dá certo em cachorro, não dá certo em papagaio, não dá certo em gato, muito menos em gato. Tá certo para sua tartaruga, para deixar ela mais boladona, beleza? Eu sou Breno Azevedo e fui.